Saudações, família vascaína. Aqui é o Renato Nunes. Acabou o jogo agora. Eu queria poder fazer uma análise de um pós-jogo. Infelizmente não tem como fazer uma análise, mas sim um desabafo através desse vídeo aqui. A capa do vídeo é dupla de incompetentes. É o que são Maurício Barbieri e Paulo Brax. Eu acho até que principalmente o Paulo Brax e depois o Maurício Barbieri. O jogo, não tenho o que falar, mostrou toda a fragilidade da equipe, mal escalada principalmente. Não tem como dizer de peças, porque o campeonato começou com esse time. E se nós formos olhar os outros times, com elencos inferiores, mas com treinadores que sabem trabalhar, exemplo do Cruzeiro com o Pepa, que consegue tirar leite de pedra com o elenco que tem, com uma folha salarial praticamente na metade do Vasco, que só fez investimento em um jogador, que é o Wesley. O restante são jogadores que estavam sem contrato e pagam o salário. E já o Vasco, através do Paulo Brax, gastou 100 milhões de reais em 8 ativos. Não desmerecendo os jogadores que foram comprados, o Lucas Piton, o Léo Pelé. Não isso. Porém, você faz uma análise simples, matemática e fácil. Vou dar como exemplo o Paulinho do Atlético Mineiro. O Paulinho ele já chegou pronto, jogando. Demorou um tempo para se adaptar e evoluir no time. Coisa de 5, 6 jogos que ele começou a engrenar pelo Atlético Mineiro. E hoje ele é o artilheiro da Libertadores. O Paulinho, ele ganha no Atlético Mineiro 1 milhão de salário, entre salário e luvas. São 800 mil reais de salário e 200 mil de luvas diluída dentro do salário. 1 milhão. Você faz uma matemática simples. 1 milhão vezes 12 meses, um ano de contrato, você gasta 12 milhões com o Paulinho. 2 anos de contrato, 24 milhões. O Vasco gastou 20 milhões por ele Orediano. Eu acho até um bom jogador, mas ele não está preparado ainda para o futebol brasileiro. Está com uma adaptação muito difícil, muito demorada. Ele já está no Vasco há 4 meses e não consegue fazer um jogo, uma partida inteira. Não consegue marcar, ele não tem poder nenhum de marcação. É nesse esquema de jogo que o Vasco joga, onde sacrifica os pontas para liberar laterais. Outra coisa que não existe você ter ponteiros como o Gabriel Peck tem que cobrir o Pumita. Então não existe. O problema do Vasco é de administração, não é de elenco. O elenco é frágil? Sim, mas tem muitos elencos piores no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro com o Pepa, o Cuiabá com o Antônio Oliveira, e todos os times à frente do Vasco. Né? O único time atrás do Vasco hoje é o Curitiba, que se bobear ainda passa o Vasco numa próxima rodada. Ponto positivo desse jogo de hoje, eu acredito que se tem algum ponto positivo, é a demissão do Maurício Barbieri. Não tem mais condições, insustentável. Se fosse uma derrota de 2-1, de 1-0, jogo jogado, que o Vasco tivesse chances, eu até acredito que eles ainda manteriam a teimosia e continuariam com o Barbieri. Porém, dessa forma que foi, acachapante, com 4 gols no primeiro tempo, não tem mais condições de o Barbieri ficar no Vasco. Não tem condições. O elenco já não reage mais a ele. Não sei se ele perdeu o grupo. Ele não tem critério nenhum. O Rodrigo era o primeiro volante do time, elogiava o menino e hoje sequer coloca o menino para jogar. Deixa o Barros, que também se destacou no Campeonato Carioca, jogou muito bem ao lado do Rodrigo como reserva do Galarza. O Galarza teve inúmeras chances, nunca terminou um jogo, porque nunca foi bem numa partida. Ou seja, o Galarza nunca terminou um jogo. O jogo menos pior que o Galarza teve foi contra o São Paulo, que ele marcou um gol. Fora isso, o Galarza não fez nenhuma partida para merecer ser titular do meio-campo do Vasco. Um time mal armado, com um meio-campo de 3 volantes, você tem a possibilidade de improvisar. No futebol existe o improviso. Ele pode tentar improvisar o Alex Teixeira. O Alex Teixeira não tem mais velocidade e força física para ser um ponta. Poderia recuar o Alex. Alex, faz essa função de 10. Tenta, muda. Ele me muda para jogar com 3 zagueiros. O esquema de 3 zagueiros é o esquema mais difícil de jogar. Requer muito tempo de treinamento. Time para jogar bem com 3 zagueiros leva 6 meses treinando. Não é um esquema fácil de jogar. E ele, ao invés de mudar o esquema para um 4-4-2 tradicional, para ver se melhora um pouco o sistema de meio campo do Vasco,
até que ele jogue com 3 volantes, mas com um meia, improvisasse o Carvajal como meia, ou recuasse o Alex Teixeira como meia, tentasse o Orediano como meia, mas não, ele me joga com 3 volantes ou com 3 zagueiros sempre. Até em São Januário, em casa, precisando propor jogo e dar vitória. Por isso perdemos contra a Bahia e perdemos contra o Santos dentro de casa. E continuaremos perdendo. Se o Maurício Barbieri não sair do Vasco, o Vasco pode ser rebaixado já dentro do primeiro turno. Porque em 2015, nós terminamos o primeiro turno com 12 ou 13 pontos, se eu não me engano. E fizemos uma campanha de recuperação na janela do retorno. Foi até quando o Eurico Miranda trouxe o Nenê e o Andrezinho. O time teve a 7ª ou 8ª melhor campanha do retorno. E quase escapou na última rodada, mas acabou caindo. Terminou um primeiro turno com 13 pontos. Nós estamos com 6 pontos na metade desse turno. Já se foram 9 jogos, faltam mais 9 jogos. E o Vasco ainda jogou a maioria dos jogos no Rio de Janeiro. Então tem mais jogos fora agora do que em casa. 777, administração, a SAF ou dirigentes do clube associativo, tomem hoje uma posição. Eu espero acordar amanhã vendo esse vídeo, após lançar esse vídeo, acordar amanhã vendo a saída do Maurício Barbieri como primeira notícia. Não tem mais condições. Eu não imagino um outro nome no mercado, quem possa vir a ser o novo treinador, não imagino. Mas qualquer um será uma solução melhor. Não tem mais condições do Maurício Barbieri continuar à frente do Vasco. Até que entre o Emílio, o antigo treinador, né, que hoje é auxiliar técnico permanente da comissão, que entre o Emílio no lugar do Maurício Barbieri, porque não dá mais para ficar com o Maurício. Hoje eu queria fazer uma análise de pós-jogo. Por mais que eu não acreditasse, não pelo time, e nem pelo Flamengo, que não é mais o mesmo Flamengo, não é mais o mesmo time, mas sim pela presença do Maurício Barbieri, eu já não acreditava. Ele consegue acabar com qualquer esperança que nós temos para ver um jogo e acreditar que a vitória possa vir. Ele consegue destruir com isso. Não tem como, ninguém mais tem confiança. E quando não tem confiança, acaba. Não tem como continuar com o Maurício Barbieri. O Paulo Brax, um outro incompetente, que não assume e não admite. Ele quer morrer sustentando o Maurício Barbieri, não quer admitir o erro dele por vaidade e ego. A mesma vaidade que ele não admite que ele errou ao gastar os 100 milhões da verba montando só para defensores, não trazendo meia. Todo mundo sabe que um grande time tem um grande meia. O Palmeiras é com o Rafael Veiga. O Flamengo é com a Arrascaeta. Todos os grandes times têm um grande meia. E sem esse meia, o time não evolui. E o Vasco não tem esse meia. E o pior, nós tínhamos um meia que, já que você não ia contratar Paulo Brax, por que você não renovou o contrato do Nenê até o final do ano? Que eu duvido que com o Nenê em campo estivesse essa situação igual foi hoje. Eu duvido. Que pelo menos ele honrava a camisa, ele vestia, ele jogava com raça. Independente se a idade dele não permitia a ele aguentar o jogo todo. Que ele jogasse um tempo. Seria um Vasco muito mais construtivo do que é hoje. O senhor dispensou o Nenê e não trouxe ninguém. O senhor me montou um elenco no qual a gente olha para o banco de reserva e é todos jogadores da base. Isso não existe. A base serve para completar um elenco. Se te falta um lateral direito ou reserva, você puxa um da base. Se te falta um zagueiro central ou reserva, você puxa um da base. Mas você não pode ter um banco de reservas inteiro e olhar para quando for fazer uma mexida, uma mudança, e só ter jogadores de base. Isso não existe. Não existe. O único time que conseguiu ser bem sucedido utilizando a base foi o Santos e em 2002 com Diego e Robinho. Mas aquilo ali foi um raio que bateu. Nós não temos um jogador que saia do banco para mudar o jogo. O Pedro Raul só continua jogando porque ele não tem um reserva. O Cruzeiro tem 2 atacantes do mesmo nível, o Gilberto e o Henrique Dourado. Quando um tá mal, entra o outro.
E nenhum dos dois foi investimento, foi salário. Cruzeiro não pagou nada, o Ronaldo não contratou ninguém, apenas o Wesley, porque no Wesley ainda vê poder de venda e de retorno. O senhor me gastou 20 milhões com o lateral, 16 milhões com o zagueiro, jogadores que não vão ter revenda estando numa Série B. Segundo, com esses atrasos que a 777 vem tendo, se atrasar o salário durante 3 meses, ainda podem pedir a saída na justiça. Um jogador que você contrata, que você não tem investimento, só paga o salário, se ele sair na justiça, você vai ficar devendo os salários atrasados e vai pagar na justiça depois, somente. Você não perde seu investimento. Então, por isso que a capa desse vídeo é dupla de incompetentes. O senhor Paulo Brax é um incompetente, não sabe gerir, não sabe administrar. Além de tudo, é arrogante. Ele é arrogante com a imprensa, ele é arrogante com a torcida, vaidoso, não admite os erros, não dá satisfação nenhuma, porque tudo para ele vai ser resolvido internamente. Senhor Paulo Brax, o Vasco não é do senhor, o Vasco é da torcida, o Vasco é dos sócios torcedores, o Vasco é dos torcedores que lá atrás criaram e construíram São Januário. Vocês respeitem o Vasco. O que foi hoje foi um desrespeito. Um desrespeito ao Vasco. Nem com elencos inferiores, piores dos últimos anos. Levamos uma paulada como hoje. Tem algo de muito errado dentro do Vasco. Algo de muito errado. E eu espero que amanhã comece com alguma mudança. Eu sei que a empresa, a SAF, a 777, ela não vai mexer no CEO, no senhor Luiz Melo, que é invisível, não aparece. O CEO que não fala nada. O senhor Paulo Brax também dificilmente vai ser demitido. O Abel Braga eu nem falo, porque esse parece que não está mais em São Januário. A gente não vê o Abel. A última vez que a gente viu o Abel foi para contar uma piada, dizer que o vascaíno não sofreria mais. Viraram outro meme. E cadê o senhor Abel? Cadê o senhor Abel que não vem a público? O senhor que foi jogador do Vasco e sabe quanto essa camisa pesa. Então a corda deverá arrebentar do lado mais fraco. E do lado merecido também, porque também é outro que não tem capacidade. Não estou humilhando o Barbieri, não. Mas ele é um treinador para time realmente como o Bragantino, que não tem pressão. Uma coisa é você ganhar, quando se você perder, não vai fazer diferença. Outra coisa é você treinar o Vasco, onde você tem a obrigação de ganhar. Treinador do Vasco não pode jogar dentro do Vasco, dentro do São Januário, com 3 zagueiros, com medo de perder. São Januário é nossa casa, sempre foi o caldeirão. O Vasco não pode perder dentro de São Januário. Nós perdemos para 2 concorrentes direto, que é Bahia e Santos. O Santos não fez mais nenhum gol, 2 gols depois do jogo com o Vasco. Nós empatamos com o Curitiba, foi 1 ponto, levando por esse lado, por ter sido um jogo fora na casa deles, 1 ponto. Estávamos atrás do placar. Foi o último ponto que nós fizemos no campeonato, por sinal. E agora? E agora, Paulo Brax? Você vai continuar insistindo na sua teimosia? Nós vamos ter que ver o Vasco cair novamente. Porque então não mudou nada do associativo. Se é para continuar a incompetência, que o clube volte a ser associativo. Que venha um novo presidente, tem candidatos até com boas propostas, porque se foi vendido para isso, não adianta. Eu quero saber o que vai ser falado amanhã. Ou se vão colocar novamente garotos da base para falarem no lugar deles, para dar entrevista no lugar deles. Desculpe o tom de voz alto, é um desabafo, eu não sou jornalista, eu sou apenas um torcedor do Vasco, apaixonado pelo Vasco desde 87, quando eu tinha 9 anos. E vi o Vasco ganhar com o gol de Tita, o campeonato. Em 88 com Cocada, em 89 com Sorato.
Em 92, 93, 94, um tricampeonato com a base, com Jardel, Ian, Gian. Em 97, ser novamente campeão brasileiro, com Edmundo e Evair. Em 98, o nosso maior título, com Donizete e Luizão. Em 2000, João Avelange, indo a todas as finais de campeonato. Tivemos um intervalo nesse tempo, 10 anos, até 2011 ganharmos a Copa do Brasil. Porque esses 20 anos de sofrimento teve um intervalo, que isso a imprensa não diz. 2011, 2012, no qual ganhamos Copa do Brasil, chegamos a uma quarta de final de Libertadores, que seríamos campeões se não tivéssemos sido roubados pelo Corinthians em São Januário, e seríamos campeões brasileiros se não fôssemos roubados pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro. Nós fomos roubados pelo Corinthians 2 vezes. Então, se for para ficar do jeito que está, a SAF não adianta, fora a SAF. Iludiram a todos, até a mim. Até eu acreditei, não estou acreditando mais. Quero ver essa mudança amanhã. O Vasco é nosso, não é de vocês. Desculpa o desabafo, desculpa as falhas do vídeo. Isso aqui eu acho que é o mesmo sentimento de revolta que você que estiver vendo esse vídeo deve estar, que nem eu. Em algum ponto do que eu falei você deve concordar comigo. Deixa seu comentário. Se puder, me segue. Deixa um like para que eu possa continuar esse trabalho. Esse trabalho não é para monetizar. Esse trabalho não é para ganhar dinheiro. Esse trabalho é por amor ao Vasco. Por amor ao Vasco e para falar verdades que a maioria dos youtubers não falam. Então, fica aqui meu agradecimento a todos vocês que pararam para assistir esse vídeo. Um forte abraço e saudações vascaína.